Enfim, então, nós cremos que o Espírito Santo é autor da Escritura, não é? Então, como ele é o autor, ele é aquele que vai nos ensinar a interpretar a Bíblia devidamente. É ele que vai nos ensinar qual é o sentido da Escritura. O Espírito Santo, mas não o Espírito Santo isolado da igreja, mas o Espírito Santo dentro daquilo que é onde ele age, que é a igreja. Certo? Então, vamos lá para o Catecismo, parágrafo 109 ao 111. Vou ler só o 109. Na Sagrada Escritura, Deus fala ao homem à maneira dos homens. Para bem interpretar a Escritura, é preciso, portanto, estar atento àquilo que os autores humanos quiseram realmente afirmar e àquilo que Deus quis manifestar-nos pelas palavras deles. Vou ler o 110 também. Para descobrir a intenção dos autores sagrados, há que levar em conta as condições da sua época e de sua cultura, os gêneros literários em uso naquele tempo, os modos então recorrentes de sentir, falar e narrar, pois a verdade é apresentada e expressa de maneiras diferentes nos textos, que são, de vários modos, históricos, ou proféticos, ou poéticos, ou nos demais de outros gêneros de expressão. Então, para entender a Sagrada Escritura, a gente precisa entender, primeiro, que Deus, ao falar na Escritura, por meio do agiógrafo, ele fala por meio do agiógrafo. Ou seja, ele fala por meios humanos. De forma que o homem compreenda, de forma que a revelação seja acessível. Entende? Então, quando Deus, ele inspira o autor sagrado, ele está fazendo com que, exatamente de forma análoga, aquilo que Deus fez na sua encarnação. Ele se torna acessível para nós. De forma que a palavra de Deus é um livro que nós podemos ler, que nós podemos compreender, com a ajuda do Espírito Santo. Para compreender as Sagradas Escrituras, precisamos entender que Deus nos fala à nossa maneira, de forma que possamos entender, compreender, né? Então, entendendo que Deus fala a nossa real maneira, nós podemos entender o real sentido da Escritura. Ou seja, é como eu falei para a nossa turma de Crisma, né? Deus, ele age nos homens que possuem toda uma cosmovisão, que possuem todo um contexto histórico, contexto cultural, contexto moral, de uma determinada época, de um estilo literário próprio, né? Então, a gente preciso entender isso, que Deus, ele, por exemplo, quando as pessoas ficam escandalizadas, quando acontece alguma coisa exagerada na Bíblia, na Sagrada Escritura, é preciso entender qual era o pensamento daquela pessoa ao escrever aquilo. Como era o contexto histórico daquele escrito. Como é que era o contexto moral daquilo, né? A gente tinha sempre o quê? Para nos ordenar a lei natural. Mas a lei natural, ela às vezes ficava embaçada pelos pecados do povo, né? Então, é importante entender isso, né? É importante frisar esses pontos. Então, é preciso entender o contexto histórico e geográfico. Importante entender o contexto histórico para saber por que ele fala daquele jeito, por que o autor sagrado fala daquele jeito, o que é que ele está querendo passar falando daquela forma. O contexto geográfico é importante também para poder entender aonde acontecem, né, as coisas, os acontecimentos, né? Onde é que aquilo acontece, por que é ali, entende? O gênero histórico. Eu vou falar sobre isso. E o gênero literário, né? O gênero literário, ele é importante demais, né? Assim como também o contexto moral. O que as pessoas entendiam, por exemplo, naquela época, o contexto moral, as pessoas não entendiam como um pecado a poligamia.
Mas aí nosso Senhor pega e diz, lá, né, no Evangelho, né, que é só o homem, só a mulher. E ele diz também que não deveria existir divórcio, né? Que o homem nem a mulher deveriam repudiar uns aos outros. Ou seja, é uma evolução moral que a gente vê na própria Sagrada Escritura, né? E é importante que a gente tenha o quê? O princípio, o ideal ali em Adão e Eva, que é um casal monogâmico, e depois do pecado de Caim a gente começa a ver nos seus descendentes de Caim a poligamia. Então, a poligamia ela se apresenta dentro da narrativa do Gênesis como um decaimento moral, certo? E que as pessoas foram decaindo de acordo com o que foram pecando. Vocês estão entendendo, né, que eu estou falando? Então, esse contexto moral, ele é muito importante. Para entender porque é que o pessoal vivia se matando em guerras, por que tanta coisa acontecia. Mas só a família de Abraão, que teve uma e a outra, enfim, já mostra os efeitos nefastos, né? Lá da poligamia. Exatamente. Outro ponto interessante. Contexto moral. Por que é importante? Por que Abraão ficou lá com a escrava lá de Sara? Porque existia a lei civil que permitia que a mulher desse a sua escrava para o homem para que ele tivesse descendência. E que o filho da escrava seria o filho do casal. Era permitido. Entende? Civilmente era permitido. E ali é que eu falei, né, que o pecado foi embaçando um pouco a lei natural, daquilo que é realmente verdadeiro, moralmente falando. Então, é por isso que as pessoas digam, como é que Abraão é santo, né? Se ele fez coisas erradas, mas entenda que dentro daquilo que ele, dentro da consciência de Abraão, aquilo não era errado. Outro ponto, contexto cultural, muito importante. Para a gente entender, por exemplo, por que lá no Cântico dos Cânticos o homem compara a mulher como uma mula, a égua do faraó. Por quê? Porque culturalmente o pessoal achava a égua do faraó belíssima, cara, maravilhosa. Então a mulher era linda, era a égua do faraó. Ora, entende? Então, se eu for chegar e falar, olha, bicha, tu é uma égua, não tem o mesmo efeito, porque é outra cultura. Vocês entendem, né, que eu estou falando? Por isso que culturalmente existia toda aquela questão lá dos números, existia toda a questão lá da própria repetição da Bíblia. Era muito, isso próprio era próprio do gênero cultural lá, da cultura da literatura daquele povo, né? Aí entra a questão das guerras. Gostou, não foi? Então, assim, nós temos também os gêneros literários dentro da própria escritura. Nós temos livros históricos. E dentro dos livros históricos, nós temos a história, né? Histórias edificantes, como o livro de Jó. Histórias populares, né? Histórias mesmo, propriamente falando, como o livro de Macabeus, né? Porque existe lá toda a questão lá, né? Se o livro de Jó é realmente histórico, que realmente Jó existiu, ou se naquele livro é a história de um personagem daquela tradição, entendeu? O Jó. Isso é acidental, né? Se Jó existiu ou não, isso é acidental, né? O que importa é o conteúdo do ensinamento da palavra de Deus ali, né? A revelação. A importância da mensagem que Jó passa, né? Que é muito importante. E é muito legal porque, assim, o questionamento de Jó, ele só é respondido em Jesus Cristo. Quando Deus aparece para Jó, Deus não responde nada para Jó, do jeito que Jó gostaria. Deus só chega e diz assim, tu não é nada não, vem bichão.
Eu criei tudo aqui, ó. Ó o Leviatã aí, ó. Eu criei tudo aqui, ó. Ih, não manda nada não, bichão. Fica lá dentro, tu é só o pó do cosmos. Aí o Jó pega e fica assim, desculpa, meu Senhor, me perdoe. Mas o questionamento de Jó, olha que interessante. Vocês já entenderam que a própria Bíblia, ela questiona a Deus, em certos pontos? Por que que existe sofrimento? É um livro, Jó questiona profundamente essa questão para Deus. Então, o próprio Deus coloca o homem questionando a Deus ali. Olha que interessante. É a maior prova de que Deus entende a sua própria criação, entende profundamente o homem, compreende o sofrimento do homem. E é interessante que ele compreende, ó, ele não compreendeu o sofrimento do homem, não foi quando ele virou homem também, não. Ele já compreendia desde sempre, desde o princípio. Por isso que nós temos tantos livros que nós podemos ler no Antigo Testamento a miséria do homem. E quantas vezes os próprios profetas se questionaram por que os bons sofrem e os maus têm sucesso nesse mundo. E o próprio Jesus Cristo foi lá e mostra essa moral invertida que é consequência do pecado. Né? Pode falar. Vai falar alguma coisa, Guilherme? Tá, é porque o Guilherme quer falar alguma coisa? Tá. E é algo profético, né? Porque nós ainda temos esse mesmo questionamento. Exatamente. Porque a palavra de Deus, ela é atual. Mas ela é atual no sentido próprio, de que ela é sempre atual. Ela sempre vai falar sobre os problemas do homem. Porque não existe ser que entenda melhor o homem do que seu próprio Criador. Não existe. Né? Então, dentro da Sagrada Escritura, vamos ter muitas coisas que só vai ter aqui. Porque a gente só vai ter aqui no sentido tão profundo, porque a vida de Jesus Cristo, ela é tão profunda, de forma que Deus compreende cada ponto da nossa vida. E é interessante ver que por meio da visão beatífica de Jesus Cristo, ele faz aquilo pensando em cada um dos homens individualmente. Então, quando ele vai buscar São Mateus ali, naquela corretoria de impostos, ele está buscando a nós pecadores também. Quando ele diz, vem e segue-me, ele está dizendo, eu estou lendo aquilo e ele está falando para mim. Vem e segue-me. Né? É muito incrível. É um negócio que é sobrenatural. Mas você só vai entender com o olhar da fé. Certo? Outro gênero literário. Nós temos a parábola, muito comum no Evangelho, né? Outro gênero literário, nós temos a alegoria, né? Muito comum nos escritos proféticos, né? Outro gênero literário, o jurídico, muito comum no livro dos Levíticos, né? Livro do Levítico, né? Dos Números e outros, né? Também. Outro gênero comum, poético, Salmos, Cântico dos Cânticos, Provérbios, né? Provérbios não, Provérbios são escritos de sabedoria, não são poesias. Né? O quê? Lamentações. Escatológico, né? Aí temos lá o livro de, acho que é o Daniel, né? E o Apocalipse, né? Então, assim, os gêneros literários, eles não vão nos dar chave para poder entender o que o livro está querendo passar. Qual é a intenção do autor sagrado? E é importante você entender também que não é você que vai chegar e dizer, eu estou lendo aqui a Bíblia, acho que isso daqui é poesia. Estou lendo a Bíblia aqui, eu acho que isso daqui não é histórico, não. Vamos embora aqui. Né? Eu estou lendo a Bíblia aqui, isso daqui é uma parábola, uma alegoria, né? Não. O que vai dizer que é alegoria ou não? É a igreja, não é você, queridinho, certo? O que vai dizer o que é alegoria ou não? É a igreja. O que vai dizer que está no sentido literal, propriamente dito ou não? É a igreja, certo? Então vamos lá, né?
A Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com o mesmo espírito com que ela foi escrita. É isso que o Concílio Vaticano II nos ensina. Ou seja, a gente precisa do Espírito Santo. Mas a gente também precisa, não é só precisar do Espírito Santo como uma experiência, mas é o Espírito Santo que age na razão. Não sei se vocês já viram aquele quadro de Santo Agostinho, que ele tem o coração inflamado e olha para a luz da verdade. Primeiro, o que tem iluminado é a cabeça. A luz da cabeça vai para o coração. E do coração vai para a luz, vai para a verdade. E assim também a gente pode fazer a luz da verdade iluminando o coração, que ilumina a mente. Ou seja, sempre é algo racional. Não é só algo experimental. Entendeu? Então assim, eu estou lendo aqui e Deus está me dando uma revelação desse verdadeiro sentido da Sagrada Escritura. Meu filho, se for assim, tá mal, viu? Porque todo mundo vai ter um sentido diferente para as coisas. Não é assim que as coisas são. Não é assim. Você pode ler a Bíblia e aquela passagem vai te dar uma compreensão daquilo que Deus quer falar para você no seu contexto pessoal. Isso é uma coisa, isso é leitura espiritual. Agora dizer que o sentido da Escritura é esse daqui? Não, que o sentido da Escritura é que eu tive um problema, dei uma barroada no carro e aqui a Bíblia está falando aqui literalmente que é assim as coisas. Quando é para você não ficar triste quando você barroar o carro. Não é assim. Não é assim, você lê, a pessoa vai lá e lê e diz assim, a Bíblia vai dizendo, né? Vai adúltera, né? É muito comum esse exemplo, né? A pessoa pega e diz, vai adultera. A pessoa lê uma parte, um versículo, e entende que é só esse versículo e acabou. Aí é que a gente tem os critérios, né? Os critérios de interpretação, que é isso que eu estou falando, né? Aqui eu vou ler os critérios de interpretação dados por Leão XIII e pelo Concílio Vaticano II. Primeiro critério, unidade. O que é que a gente entende por critério de unidade? Critério de unidade que o versículo ele está dentro de um capítulo. O capítulo está dentro de uma parte do livro. Parte do livro está dentro do livro. O livro está dentro de um grupo de livros específicos. Pode ser livros históricos, sapienciais, proféticos, etc. E que esses livros estão dentro de um testamento. Pode ser o Antigo e o Novo. E que o Antigo e o Novo Testamento estão dentro da Bíblia. Ou seja, não dá para você pegar como é o que é a leitura moderna, né? Pega o versículo, separa ele de dentro do corpo e tenta interpretar o versículo isolado. Entende? Não dá. Isso é errado. A gente precisa de um critério de unidade, em que cada versículo está contido dentro de um corpo. Certo? É tipo arrancar o pulmão e querer que o pulmão funcione fora do corpo. E aqui a gente percebe que existem muitos ateus que fazem isso. Existem muitos protestantes que fazem isso. Existem muitas pessoas, até mesmo católicas, que fazem isso para sustentar teologias liberais. Que é tirar a Bíblia dentro do seu corpo, dentro do seu contexto. Dentro daquilo que ela é. A Bíblia, Iago, acorda. A Bíblia é êxtase místico aqui ao vivo. A Bíblia, ela é algo tão interessante que o Antigo Testamento, ele se dá revelado plenamente no Novo. E o Novo Testamento, ele está meio que contigo, né? Meio que contido no Antigo Testamento. Então, é um corpo só. Teste. Modo de cumprimento estranho. Outro ponto, o critério da tradição viva. Esse critério da tradição viva
nos coloca dentro daquilo que é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é só a Bíblia, como foi falado no encontro passado, da Lei e Verbo. A palavra de Deus é tanto a tradição apostólica quanto a Sagrada Escritura. A palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus Cristo. Então, quando eu leio a Sagrada Escritura fora da tradição viva, daquilo que a igreja sempre viveu, eu corto o sentido da Bíblia. Entende? Por quê? Porque a Bíblia, ela surgiu da igreja. E ela surgiu da vivência da igreja. Da igreja, como comunidade, como liturgia. Então, se eu tiro a Bíblia da tradição, que foi a que originou a Sagrada Escritura, eu vou tirar a Bíblia da sua própria, daquilo que ela é. Certo? Porque a Bíblia nada é do que a extensão dos ensinamentos dos apóstolos, não é não? Então, se a tradição apostólica e a Bíblia não é um todo, então a Bíblia vai ser difícil entender a Bíblia sem a tradição apostólica. Certo? Até porque a palavra de Deus, por exemplo, o dogma da Assunção de Nossa Senhora, ele está contido implicitamente na Bíblia, mas não está contido explicitamente. E a comunidade católica, a comunidade cristã sempre creu nele, desde os primeiros séculos. E isso está contido na tradição. Pois é. Então, a tradição com T maiúsculo vai nos fazer encontrar essa verdade de fé dentro da Bíblia. Se eu não tenho essa tradição com T maiúsculo, eu vou ter dificuldade, ou talvez nem encontre isso dentro da Bíblia. Entenderam? Realidade do purgatório. Por que que tem tanta gente que não acredita no purgatório? Porque está implicitamente dentro da Bíblia. Não está explicitamente. Não precisa. Tudo está explicitamente dentro da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura nunca falou explicitamente das coisas. E até quando fala explicitamente das coisas, as pessoas não acreditam. Como o caso da Eucaristia. Explicitamente Jesus diz, isso é meu corpo. Ele discute com o povo, deixa os discípulos irem. E ele não diminui o discurso dele. Ele chega para os 12 e diz, o pessoal foi-se embora. Ele chega para os 12 e diz, vocês vão também? Porque eu não preciso de vocês não. Mas vocês vão? Por quê? Porque essa verdade não era, como pode ser, negociável. Pode falar. Nessa passagem que ele faz a promessa da Eucaristia, ele diz que aquele pão é a carne dele 6 vezes. Exatamente. Por quê? Porque dá ênfase naquilo. E é aquilo que a tradição apostólica já acreditava. Entendeu? Eles só estão colocando dentro daquilo que é a vida de Jesus. Explicando como aquilo se deu dentro da vida de Jesus. Como foi o dia em que Jesus falou isso, né? Como foi que Jesus falou? Aí a gente tem também o critério da anagogia, que é análogo a isso que eu estou falando. O critério da anagogia é ver a Bíblia dentro daquilo que é todo o depósito da fé. Entende? Ou seja, dentro da fé da igreja, ver a Bíblia, interpretar a Bíblia dentro da fé da igreja. Então, se a fé da igreja diz que após o juízo, após a morte, vem o juízo, e depois disso eu posso ir para o céu, ou para o purgatório, ou para o inferno, a Bíblia tem que ser lida dessa forma, dentro dessa fé. Se a Bíblia diz, se a igreja diz, né, a anagogia da fé diz, né, que existem 2 juízos, o juízo particular e o juízo final, eu tenho que ler a Bíblia dentro dessa realidade. Se a Bíblia diz lá no Antigo Testamento que depois da morte só há o nada lá, né, que os mortos não podem louvar a Deus e etc.
né, se fala do seio de Abraão e etc., é porque estava em processo, a revelação estava em processo. É como eu falei, a dificuldade que muitos têm de ler o Antigo Testamento e já ver ali a revelação pronta, 100%, sem precisar de Jesus Cristo. A gente não é judeu, né? Até porque se a gente fizesse isso, a gente ia começar a ter que levar em consideração as leis, né? Parar de comer porco, se circuncidar, e etc. Critério da não contradição. A Bíblia não pode contradizer o depósito da fé. Não pode contradizer o ensino unânime dos padres da igreja, ou seja, da patrística, né? Ensino unânime. Todos eles falam a mesma coisa. Unânime, tá? Unânime. E outro ponto. A interpretação é falsa se ela contradizer outra parte da Bíblia. Estão entendendo? A Bíblia não pode contradizer a si mesma. Ela não pode colocar uma coisa como verdade e depois dizer que é mentira. A gente pode ter o progresso moral do povo. A gente pode ter o progresso da revelação. Mas nunca dizer que aquilo nunca existiu, ou que aquilo é uma mentira, ou que aquilo é danoso. Entende? É interessante você perceber que isso é tão real, que quando Jesus vai falar, ele diz assim, ó, eu não vim tirar um jota da lei. Ou seja, Jesus Cristo ele não veio dizer que a lei estava errada. Ele veio superá-la, melhorá-la, elevá-la à plenitude. Isso daí, o Novo Testamento é tudo isso. É elevar aquilo que ainda era perfeito. Certo? Nós temos também o critério da primazia do sentido literal, né? E aqui é interessante porque é algo que no Catecismo de Trento a igreja ainda não falou, né? Não falava ainda muito dessa questão da Sagrada Escritura, mas que desde Trento, né? Que Santo Tomás de Aquino teve uma influência muito relevante e até hoje, né? Se coloca como um ensinamento realmente da igreja, né? Dentro daquilo que o catecismo é, né? Que Santo Tomás ele escreve que o sentido literal tem a primazia sobre os outros sentidos da Escritura, né? Todos os outros sentidos da Sagrada Escritura são baseados no sentido literal, ou seja, toda a Bíblia tem um sentido literal, toda parte tem um sentido literal, toda parte. Até dentro da alegoria tem esse sentido literal. Só que aí a gente tem que entender, né, que o que é o sentido literal? E eu chego já nisso. Né? Sexto ponto, né? A gente tem o critério da inerrância. Eu estou sendo chato, vocês estão com sono, aconteceu alguma coisa? Não, porque ninguém está me interrompendo, né? Você... É porque eu estou sendo claro, né? Vocês estão entendendo, né? Ah. Aí entra também o critério da inerrância bíblica, que eu falei para vocês, não foi? Que o autor sagrado, ele não pode errar. Errar dentro do sentido de colocar uma falsidade ou um erro propriamente dito da revelação. Entende? Colocar algo ali que não é ensinamento de Deus. Não pode existir isso. Não existe. Certo? Não existe erro, nem moral, nem de outra forma. Mas isso não quer dizer que a Bíblia seja um tratado científico, né? E nem um tratado histórico propriamente dito, né? É importante entender isso, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aí no caso, eu queria que você vai falar depois, sem os papos, só que O quê? não, me refiro ao caso no caso da Bíblia, tem diversas passagens que são análogas, né?
Mas são distintos em certos detalhes. Sim. Mas aí são questões acidentais, né? Então não entra nesse caso aí, né? Não. Até porque não deu para saber se é erro, né? Se é erro ou se, por exemplo, se foi 3, 2, 4 cegos, né? Esse daí não tem erro aí. O que pode se dizer é que houve um cotou a menos, outro cotou a mais, isso não quer dizer que está errado. Eu quero perguntar uma coisa. Você falou em algum aspecto da história. Eu já vi algumas pessoas, né, falando que qual é esse aspecto? No sentido de que a história, a consciência, ela surgiu ali na Grécia, sabe? Então, nesse sentido, não seria histórico, mas seria verdadeiro do que aconteceu. Exatamente. Então, nesse sentido, então, nesse outro sentido, é histórico. Exatamente. Existem, por exemplo, momentos ali. Mas é isso que eu já ouvi falar. Momentos ali que a Bíblia diz que coloca um nome para o imperador tal. Mas o imperador tal, ele não era esse o nome do imperador, historicamente falando. E nem por causa disso é o erro, entende? Porque o agiógrafo, ele não liga para... O objetivo do agiógrafo é fazer com que a história passe a mensagem bíblica, a mensagem de salvação. Existem aspectos que são meramente acidentais. E existem aspectos que são essenciais. Existe também a questão daquilo que o agiógrafo está também, que ele sabe e está colocando errado. Esse é outro tipo de erro, entendeu? Que ele negligencia uma verdade. É outro ponto também. É muito complicada essa questão, né? É muito delicada. Mas enfim. Mas pode haver esse estado de estar o consciente, sei, não erro, né? Mas aquela coisa... Consciente não. Consciente não, né? E mesmo quando se é colocado, não é considerado um erro. Porque é importante entender o gênero literário. Entende? Um lugar que é colocado, né? Acho que é Judas. Lá. Porque Judas tem 2 tipos de morte, né? Judas tem 2 tipos de morte. Não, me refiro ao caso de falar que essa mulher está brigando pelo corpo de Moisés. Essa citação lá. Tem que citar só hoje na Bíblia, essa daí. Que Satanás e o anjo ficaram lutando pelo corpo de Moisés. Tem essa citação. Qual é essa passagem que eu não me lembro disso daí? Já chega de Judas. Na carta. Carta de Tá. Eu não vou falar sobre isso. Eu nem me lembrava dessa passagem. Eu me lembrei agora. Então, a Sagrada Escritura, ela possui 2 sentidos. Quais são os 2 sentidos? Agora eu vou perguntar para ver se vocês sabem. Qual é? Literal e espiritual. O sentido espiritual, ele se divide em quantos? Só em literal, Espiritual. 3. Quais são os 3? Anagógico. Então a gente tem 2 sentidos, literal e espiritual. O espiritual, ele tem a base no literal. Não, minha escritura é horrível. Nós temos aqui o literal, e o espiritual. Eu espero que você não me queime, porque eu sou canhoto. Então, nós temos o literal e o espiritual. O espiritual, ele encontra a base dele no literal. O literal é o sentido ao qual o agiógrafo quis colocar no livro. É como eu estava explicando para os meus crismandos. O literal não quer dizer que eu estou lendo aqui, por exemplo, o relato da criação, e
eu tenho que literalmente acreditar que foram 6 dias. Isso aí é a leitura literalista, é algo muito comum dos protestantes, né? Da leitura lá protestante, mais puritana. Entende? E na Sagrada Escritura, por exemplo, por que vocês acham que a maioria das pessoas que são terraplanistas são protestantes? Por quê? Porque essas pessoas, elas possuem uma interpretação literalista da Bíblia, não uma interpretação literal. Ou seja, eles leem aquilo, né? E eles não entram dentro daquela questão do contexto, todas aquelas critérios que eu coloquei atrás. Não, eles colocam aquilo como, a Bíblia está falando aí sim, cientificamente a Bíblia está correta, né? É isso aqui mesmo e acabou, né? E é todo um complô social para esconder que a Terra é plana. Entende? E isso é muito danoso, gente. Por quê? Porque é daí que entra a muitos aspectos judaizantes no cristianismo. Que era aquilo que São Paulo lutou, né? São Paulo lutou profundamente contra os judaizantes. Por quê? Porque eles queriam colocar a antiga aliança como mais importante que a nova, né? Como a lei, como algo necessário para a salvação, sendo que a lei, sentido menor, certo? A circuncisão, todos aqueles aspectos sociais. Só que, com o progresso da revelação, com o progresso da compreensão da revelação, os apóstolos entenderam, por exemplo, que não era necessária essa questão lá das restrições alimentares, da questão lá da circuncisão, de etc, etc. Que o que era necessário era o quê? A vivência dos sacramentos e do ensinamento da Escritura, da Palavra de Deus. Foi anacrônico agora. Pode falar. Agora eu estou dúvida. Sei que eu consigo entender também, né? Fala mais alto, não estou escutando. Essa parte que você citou foi das apóstolos, né? Sim. De Jerusalém. Isso daí teria sido também uma ação magistério da igreja? Assim, com certeza. interpretação da Bíblia. Com certeza. Ali na própria Bíblia a gente vê o magistério agindo. Porque aquilo ali eram os bispos decidindo para o futuro da igreja. Alguns momentos atrás teve um segundo, as apóstolos, onde o pessoal trabalha na função lá, Antioquia, se não me engano, e Paulo e outro lá foram chamados para lá poder resolver a questão. E pediram a permissão dos apóstolos para poder ir lá e dizer a verdade. Então, até São Paulo, ele foi lá, conhecer Pedro. Né? Que ele reconhece a importância de Pedro ali. Né? Aí reconhece a importância dos apóstolos, né? Dos primeiros, em especial de Pedro. É muito interessante você perceber isso. E aqui, gente, o sentido espiritual, ele tem o sentido moral, o alegórico e o anagógico. O moral é o que nos ensina o que fazer e o que não fazer. Entende? É interessante você perceber o sentido moral, porque a Sagrada Escritura, ela tem tanto exemplos daquilo que nós devemos fazer, como exemplos daquilo que nós não devemos fazer. É interessante você perceber que existem argumentos que as pessoas dizem assim, porque aqui na Bíblia tem poligamia, porque aqui na Bíblia tem isso, isso e isso. Mas tendo a nossa revelação plena em Jesus Cristo, né, nós temos, né, a compreensão plena na moralidade, nós podemos ver certos aspectos do Antigo Testamento como manifestações da miséria do homem, da consequência do pecado e da misericórdia de Deus. Por exemplo, o episódio das filhas de Ló, em que as filhas cometem incesto com o pai. O episódio, por exemplo, de Davi, né, que ele pegou a mulher de outro, né? Exatamente. Exatamente. Mas assim, coisas que não era compreensível dali como erro naquela época, por exemplo, ter 2 esposas, entende?
Quando Jacó tem 2 esposas. Ali as pessoas não veem como uma consequência de um problema moral daquele contexto histórico, né? Jacó não via. Mas nós vemos claramente a consequência que tinha aquela poligamia. A briga entre as irmãs, né? O problema entre os irmãos. A consequência enorme que ali teve. É os irmãos tentarem matar José, né? A separação, né? É a diferença entre descrição e prescrição. Muito do que se descreve, se prescreve para se fazer. Obrigado pelo termo. Então, é importante a gente entender isso, certo? Outro ponto, alegórico. Por meio desse sentido aqui, nós podemos ver um Novo Testamento no Antigo, né? A gente pode ver por meio do dilúvio, né? Uma figura do batismo. Eu buguei aqui, legal. Eu ia falar da Arca de Noé. Nós podemos ver ali na Arca de Noé, mas se eu não me engano o dilúvio também na Arca de Noé, nós podemos ver ali a figura da igreja. Pelo que eu sei o dilúvio também, porque tira todo o pecado. E também, outro ponto, em Moisés, em José ali, no José do Egito, nós podemos ver ali a figura de São José, pai de Jesus, e também do próprio Jesus. Ali quando Isaías, quando ele vai dizer, eis que a virgem dará à luz, a gente vê ali Nossa Senhora, entende? Mas na intenção do autor, ele não ia falar que vai vir uma mulher chamada Maria e que ela vai ter o filho virginalmente, etc. Não obrigatoriamente Isaías sabia daquilo. Muito provavelmente ele não sabia. Mas ali, Deus, que também é o autor divino, colocou aquelas coisas naquele livro. Certo? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. De Abraão. Exatamente, o sacrifício de Abraão e Isaac, em que Isaac é a figura de Jesus Cristo, né? Esse é o sentido alegórico, né? A gente também pode ver o sentido anagógico, né? Que também pode ser falado como sentido escatológico. O sentido escatológico, né? Ele nos permite ver os eventos nas escrituras em termos de seu impacto no julgamento final e na eternidade. Então aqui a gente vê, pelo sentido anagógico, o nosso fim último, né? A eternidade. A gente vê o céu, o inferno, o purgatório, a morte, né? A gente pode ver por esse sentido, né? Fazer toda essa leitura espiritual do livro do Apocalipse, por exemplo, certo? Que é lá, né? O juízo final, o fim do mundo, etc, etc. Porque, propriamente falando, a intenção do autor ali, em certo aspecto, poderia até falar, né, da segunda vinda de Jesus. Mas ele queria falar por meio de simbolismo, tinha toda uma intenção, né? O sentido espiritual, ele nos faz entender mais ainda, com mais profundidade, aquilo que São João quis falar em Apocalipse. Certo? Vocês estão entendendo? Certo. E aqui eu vou trazer uma novidade para vocês. É o que os teólogos chamam de sentido plenário. Já ouviram falar? Saiu todo torto aqui. Ixi, é um oma. Eu L feio. Pronto, agora tá melhor. Esse P tá horrível. Plenário não vai ficar assim porque eu não sei escrever. É plenário. Esse sentido plenário, que poderíamos colocar como terceiro sentido, é aquilo que acontece no episódio. Eita, aqui eu tô que nem o Digglypuff, né, hoje. Então o Digglypuff já é uma vez aqui, tá a pessoa que dorme hoje aqui, ao vivo. Todo mundo dormindo. Eu tô cantando aqui para vocês dormirem. Enfim, o que acontece? Lá em Emaús,
Jesus fala com os discípulos e ele dá um carão neles, né? Porque eles ainda não tinham compreendido o sentido das Escrituras. Ah, não era sobre ele que as Escrituras falavam, né? E aí Jesus Cristo vai dar aos apóstolos, né, aos discípulos de Emaús, a capacidade de compreender a plenitude da Sagrada Escritura, o sentido plenário. Ou seja, ver aquilo, né, ver o Antigo Testamento e também o Novo, né, depois, posteriormente, dentro da mensagem única da revelação de Jesus Cristo. De forma em que só nós cristãos temos esse sentido. Só nós cristãos podemos entender plenamente o livro sagrado, o Antigo Testamento. Só nós entendemos plenamente que quando lá no Gênesis Deus diz, façamos nós o homem a nossa imagem e semelhança, ali é a Santíssima Trindade. É o sentido pleno. Os judeus vão dizer, né? Eles vão aceitar a Trindade, não, são os anjos. É, exatamente. É sério? É, ele diz que Deus está falando com os anjos. Porque os anjos seriam assim, intelectuais, espíritos intelectos, né? Mas isso nada a ver. Outro ponto. Nós plenamente podemos ver ali, com o sentido plenário, em Melquisedeque, Jesus Cristo. Porque Melquisedeque é Jesus Cristo. Não estou dizendo que ele é não propriamente se dito Jesus Cristo. Pode ser, né? Mas assim, ali é Jesus. Mesmo que tenha agido por meio da providência, ou não, ele ser realmente Jesus ali é Jesus. O que Melquisedeque oferta a Abraão, a gente só vai entender na missa. Então ali, pessoal, a Bíblia, o Antigo Testamento, ele se dá plenamente revelado a nós, plenamente com Jesus Cristo, com a Igreja Católica. Entende como é importante isso? Mas é. Exatamente, os 3 anjos, Santíssima Trindade, né? Olha, vamos ler aqui, né? O autor divino. Como é que o autor divino fica nesse sentido plenário? Deus, o autor divino das Escrituras, pode introduzir uma certa verdade, uma certa parte da verdade, da revelação divina, em um ponto da história da salvação, apenas para revelar essa verdade mais plenamente em uma data, talvez, séculos depois. Olha que interessante, ó. Deus, ele coloca uma coisinha lá, ó. Isso daqui vai servir para quando chegar mais para frente o pessoal entender. Pronto. É o que a gente chama de easter egg, né? Deus coloca lá o negocinho lá, aí você só vai entender muito tempo depois. Os coitados dos judeus não entendem nada, porque não tem a chave da interpretação, que é Jesus. Agora, mas entenderás em breve. Até a gente na pós-revelação, né? O documentário de Imaculada Conceição. Exatamente. Foi feito, né? Está na Idade Média e volta. Uhum. Esse Davi é sabido, viu? Deixa eu ver, eu me perdi. O autor humano, como é que o autor humano fica? Uma vez que as revelações do plano de Deus do Antigo Testamento não foram completas, no sentido que ainda ia se completar em Jesus Cristo, por favor, entenda, né? Mas foram reveladas lentamente ao longo do tempo, os escritores inspirados das profecias sobre a vinda do Messias provavelmente não reconheceram a extensão da profecia que lhe foi dada. Ou seja, que massa, cara! Eles estavam falando a profecia, só que eles não entendiam a extensão daquilo. Provavelmente eles não entendiam o impacto que aquilo ia causar no processo da revelação. O sacerdote judeu falava que o sangue de um homem, convém que o sangue de um homem caia. Caifás, né? Ele fala que convém que toda uma nação seja salva por o homem, né? Pelo sangue de um homem. E
Ele estava sendo inspirado, só que ele não sabia. Só que ele não sabia. Ele fez uma profecia sem saber. O Espírito Santo usa a autoridade dele, né? Exatamente. E outro ponto, meu Deus do céu. Quando os judeus falam, né, que o seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos, né, o sangue de Jesus. Mas vocês verem como isso é incrível, pessoal. Agora eu tenho pena, viu? Quando ele diz assim, não temos outro rei senão César. Isso daqui, meu filho, pesado, viu? É a figura dos réprobos. Não estou falando só dos judeus, mas é assim, né? O rei deles é o diabo. Eu não estou falando só dos judeus, mas os réprobos é assim. O rei deles é Satanás. Não temos outro rei senão o diabo. Você falou, não temos outro rei senão César. Aí na época existia ainda a religião de culto a César? Sim. Sim, e esse é o pior. A pior ainda. Que piora as coisas mais ainda. E aí, gente, a gente tem mais alguns aspectos exegéticos aqui para falar, para encerrar. O que é? Nós temos os símbolos e os tipos. Por exemplo, Nossa Senhora é o tipo da igreja. Ou seja, em Nossa Senhora está tudo aquilo que a igreja é, plenamente. De forma que nós, olhando para Nossa Senhora, nós podemos ver aquilo que é a igreja. Entende? Por isso que a mulher do Apocalipse é a igreja e é Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora é o tipo da igreja. Entenderam? Aí existem exegetas que ficam com a discussão boba, de dizer, é só Nossa Senhora, é só a igreja. Não, é as duas coisas. E se você nega que Nossa Senhora é a mulher do Apocalipse, você está negando o catecismo, que diz que Nossa Senhora é o tipo da igreja. Entende? Outro ponto. A gente pode dizer ali, né, que existem diversas tipologias, né? Moisés e Jesus, todas as mulheres do Antigo Testamento e Nossa Senhora. Porque todas as mulheres do Antigo Testamento, ou elas são o exemplo daquilo que Nossa Senhora não é, ou daquilo que Nossa Senhora é. Entende? Então, existe toda essa parece que o progresso feminino na Bíblia encontra a plenitude em Maria Santíssima. É muito incrível isso, né? Porque a Nossa Senhora, existe essa tipologia entre a antiga Eva e a nova Eva. O antigo Adão e o novo Adão. Entende? Isso é tipologia. São os tipos, né? A hipérbole, né? É quando Jesus pega e diz assim, ó, se o olho te leva a pecar, arranca-o. Isso ele está utilizando de hipérbole. Não está mandando você furar o olho, meu querido. É engraçado que quando Jesus pega e diz assim, quando o pessoal pega, Jesus não está mandando furar o olho. É lógico isso daí, beleza. Mas pega e não come pouco. Mas pega e não crê na Eucaristia, que Jesus fala várias vezes. Fica complicado, né? Só crê naquilo que quer. Né? A ironia. É muito interessante a ironia, porque ela está presente desde o Gênesis. Quando Jesus pega e diz, quando Deus pega e diz assim: eis o homem conhecedor do bem e do mal. Jesus está, Deus ali, o autor sagrado, ele está colocando uma ironia na boca de Jesus, na boca de Deus, né? Porque eu tenho que, não posso ser anacrônico, né? Na boca de Deus, ele está colocando uma ironia. Porque ali o homem comeu o fruto proibido para ser conhecedor do bem e do mal. Mas o que foi que ele fez? Ele literalmente conheceu o mal. De uma forma irreversível, praticamente, né? As palavras dadas por Deus, eis o homem, foram palavras pelo corpo e o atos, eis o homem. Exatamente. Aí a gente encontra, né, as comparações, os padrões, repetições que a gente vê muito na Bíblia. Por exemplo,
Quantas vezes a gente vê o relato que o Abraão foi lá e deixou a Sara com o faraó? Lá tem um do faraó, tem outro parecido também com Abraão e tem outro parecido também, se eu não me engano, é com Isaac ou é com Jacó. E aí, né? São essas repetições que dentro da Bíblia, ela possui um significado profundo, né? Outro ponto também, né? Os padrões numéricos, né? Que a gente vê muito, né? Muito importante, que é a demonstração de ordenamento, né? É ordenamento, é? A palavra? Ordenação, né? É. De ordem, né? Daquilo como... É porque os judeus eram muito... os semitas, né? O povo da antiga aliança era muito cri-cri nesse ponto. Você vê como é o livro do Levítico. Ponto por ponto. Ponto por ponto. Eles eram muito detalhistas, né? E a gente vê essa questão dentro da própria Escritura, né? Essa questão dos padrões e repetições são muito comuns, né? Denota ênfase e importância. A ironia, né? Normalmente ela destina a comparar e contrastar, né? Eventos e pessoas e eventos, né? Ou seja, a comparação, né? O diabo não falou, sereis conhecedor do bem e do mal? Aí Deus pega e diz, agora o homem, conhecedor do bem e do mal, né? É muito legal essa parte. Nossa, eu só não gostaria de que o homem tivesse lascado tanto. Pior que foi. Respingou em mim. Temos a numerologia, né, da Bíblia, que cada número possui um significado, né? Eu não ia dar uma formação sobre numerologia porque é chato, né? E então, pessoal, vocês entenderam a mensagem que eu quis passar para vocês? A formação. Chegamos ao fim da formação, denotando a importância desses critérios, né? Repetindo, critério da unidade, critério da tradição viva, critério da anagogia, critério da não contradição, critério da primazia do sentido literal e o critério da inerrância, certo? E os sentidos, nós temos os sentidos literais, espirituais e plenários. Uma questão aqui do sentido literal, ele é muito necessário para você poder fazer realmente teologia bíblica, exegese bíblica, né? Por exemplo, no Cântico dos Cânticos, né? Ali, literalmente, está se falando de uma relação entre um homem e uma mulher. Entende? Literalmente é aquilo. É um sentido que o autor quis colocar. Mas dentro daquele sentido, da relação de um homem e uma mulher, existe o sentido espiritual. Que em Jesus Cristo e na igreja é planificado. É como se juntasse logo tudo aqui e fizesse uma coisa só. De forma que a mulher do Cântico dos Cânticos é a alma, é a igreja, é a alma esponsal. Então, o que é que os santos padres entendiam? Eles entenderam sempre o Cântico dos Cânticos dentro do sentido pleno, dentro daquilo que é a revelação. Sendo que São Bernardo de Claraval vai citar aquilo de sem escrúpulos, né? Tem a parte que fala dos seios, né, da mulher, lá no Cântico dos Cânticos. Santa Teresa fala daquilo sem escrúpulos, né? Por quê? Porque tem um sentido espiritual profundo e belíssimo por detrás daquilo. E é muito interessante você entender que ali, aquele livro da Escritura, ele coloca a relação entre o homem e a mulher como uma prefiguração, um tipo da relação íntima entre Deus e o homem, entre a Santíssima Trindade e o homem. É muito bonito, isso é maravilhoso, porque essa é a nossa natureza, isso é o que nós somos, entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque existe, né, dentro do protestantismo, essa ideia indecente e até mesmo e desrespeitosa para com o livro do Cântico dos Cânticos, como se fosse apenas um livro indecente, né? Como se fosse apenas um livro que fala sobre relações sexuais.
Deu tempo de falar tudo, graças a Deus. Se vocês tiverem alguma dúvida, me façam depois, né? Depois que a gente sair. Então, é isso.